Teoria do medalhão, achei. P... Machado, né, cara? Machadão. Machadão é zica, pé. Você tá gravando? Você tá me zoando? Pra quem não sabe, isso daqui é um livro, né? E geralmente historiadores tiram as informações as quais eles usam em sala de aula a partir de livros, geralmente livros de história. Esse é um livro muito bacana, ele se chama Brasil, uma biografia, foi lançado recentemente e ele cumpre muito bem o seu papel ou o papel social da história. Afinal de contas, qual é o papel social da história? Informar as pessoas e ajudar as pessoas a relacionar o tempo do presente com o tempo do passado. Em Brasil, uma biografia, a Lilian Schwartz, historiadora e antropóloga de formação, portanto respeitem a opinião dela, e Heloísa Stalin, historiadora da Universidade Federal de Minas Gerais, buscaram construir este livro justamente em um momento em que o Brasil passa por um amplo debate sobre política, ou seja, para contribuir, e é interessante, porque esse livro, parece que eu estou vendendo o livro, né? Mas não estou. Mas o que me encanta nesse livro é que ele cumpre com a sua tarefa, vamos dizer assim, de uma leitura acessível, sem firulas, por isso que eu tenho usado bastante ele para falar sobre a história do Brasil, porque ele tem uma linguagem acessível ao grande público e é um livro de história escrito por quem sabe escrever sobre história, que não são os jornalistas. Me perdoem se vocês são fãs de jornalistas que escrevem sobre história, mas quem domina o método científico historiográfico da escrita da história é que pode escrever sobre. Então, tá com uma narrativa muito interessante, mas, enfim, se você quiser, compra o livro, se não quiser também não compra, mas enfim. Tem aqui um texto, um trecho que fala sobre a política no período imperial, é de um conto do Machado de Assis, que foi escrito em 1882, e este conto do Machado, do Machadão, ele se chama Teoria do Medalhão. Começa assim: imagina os bons conselhos que um pai daria a seu filho sobre as vicissitudes da política. Abre aspas, aí vem o Machado. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos. Fecha aspas. Por que isso é importante e por que isso tem a ver com o nosso tempo? Hoje em dia você tem um partido que se diz Partido dos Trabalhadores, que está no poder e que beneficiou em grande parte os banqueiros. Aí você fala, pô, não é Partido dos Trabalhadores? E cadê os trabalhadores? Então os trabalhadores perdem no período do governo do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, no governo do operário, quem mais ganhou foi o banqueiro, não foi o operário? Peraí, tem algum problema nesse sentido. Você tá me zoando? Eu nunca me esqueço o Fernando Henrique Cardoso, isso é para não ficar só no Lula, né? Mas quando ele sobe ao poder, sociólogo, renomado, conceituado, ele diz assim, esqueçam o que eu escrevi. Né? Quando ele sobe à presidência, ele diz, esqueçam o que eu escrevi. Quer dizer, é o momento que você tem um dos maiores sociólogos da América Latina no poder, no cargo máximo, e o cara tem a cara de pau de dizer, esqueçam o que eu pensei. Eu tenho que colocar em prática o que já está posto. Essa é a questão. Independentemente do cara ser de direita ou de esquerda, quando ele subir na presidência da República, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que deixar o latifúndio intacto, ele vai ter que deixar os interesses dos grandes empresários intactos, ou seja, ele não vai alterar a ordem que já existia. Portanto, há toda essa criação de cena de um partido político que se diz de uma determinada ideia, mas que no final das contas é a mesma coisa. E quem sai perdendo com isso somos nós. E aí você tem amigos que viram a cara pra você, sei lá, famílias brigando na mesa não que família não pode brigar, mas brigando por uma política, por posições, enquanto os partidos que deveriam se posicionar não se posicionam. E isso, galera, há muito tempo vem acontecendo. Olha o Machado de Assis escrevendo isso em 1882, quando o Brasil era governado pelo quarto e supremo poder, que é o poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador Dom Pedro II, ou seja, ele era o grande juiz da situação, né? Todas as decisões que o parlamento tomava sofriam a interferência direta dele. Conservadores e liberais, que ganhavam o nome de saquaremas para os conservadores, por conta de um político
chamado de Saquarema, e os Luzias, que ganharam esse nome por conta de uma derrota eleitoral que os liberais sofreram na cidade de Santa Luzia, em Minas, né? Quer dizer, liberais e conservadores armavam toda uma cena de que eram liberais, não, porque eu sou liberal, eu sou a favor do Estado mínimo, os conservadores se posicionavam como conservadores, mas aí nós, historiadores, vamos olhar quem são esses caras. O Machado já tinha notado isso, por isso que ele é um cara à frente de seu tempo, que o Machado já diz, né? Olha, meu filho, você pode ir para a política, mas não se apegue à ideia de liberal, conservador, republicano ou ultramontano, porque no final das contas são todos a mesma coisa. Ou seja, essa ausência de posição na política brasileira, isso é algo histórico, é algo datado. Ou seja, era uma elite que se formava, se intelectualizava para se perpetuar no poder. Os seus filhos serão deputados, serão senadores. O cara tinha que ter a comprovação de renda a partir da sua produção de mandioca. Aliás, a Constituição Imperial se chama Constituição da Mandioca, porque a mandioca é o alimento base dos escravos. Quanto mais mandioca, mais escravos. Ou seja, só podia participar da política brasileira quem fosse a favor da escravidão. E esses caras se perpetuavam no poder. Vinham seus filhos, se perpetuavam no poder. Ganhavam o título de coronéis. Os caras podiam fazer o que eles queriam. Mas isso é naquela época, tá, galera? Fiquem tranquilos. Hoje em dia tá super de boa, né? Hoje em dia tá super tranquilo. Você pode ir pro interiorzão, meter o dedo na cara do prefeito e a tua vida vai ser super legal. Hoje o cara entra no poder e logo ele sai. Você tá me zoando? Esses caras são um bando de Matusalém no poder. É tudo flagrante, até quando você vai levando porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada. Até quando você vai levando porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada. Até quando você vai levando porrada, porrada. Isso custa caro ao Estado brasileiro, desde sempre. O Estado brasileiro é um Estado oneroso, ele é um Estado pesado. Mas não é que ele é pesado porque ele ajuda os pobres, ele é pesado porque esses ricos mamam muito dinheiro na teta deles. E a taxação sobre o imposto desses ricos, que não pagam os seus impostos, que sonegam os seus impostos desde sempre, é o grande mal que corrói este país. O problema do Brasil, na minha opinião, é que o Brasil ele não consegue enxergar para o seu passado enquanto o passado problema, para pensar o seu presente e a sua identidade e repensar ou projetar o que seria o seu futuro. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham refletido um pouco mais sobre essas questões, né? Que vocês possam continuar debatendo e se posicionem. Não há problema em ser de direita e ser de esquerda, em defender propostas à direita ou à esquerda ou ao centro. Isso é o que faz da democracia a sua pluralidade. A democracia ela é um regime de excelência graças à diversidade e ao respeito à pluralidade e principalmente à liberdade de expressão. A grande diferença de uma democracia para uma ditadura é que eu prefiro o barulho da democracia que o silêncio da ditadura. Beleza, galera? E é isso aí, já deu por hoje. É nóis, valeu!